Bom, galera, vamos lá. Meu nome é Wander Gabriel, sou novo professor do VEM. Eu vou dar início ao curso de Geometria Plana na área de Matemática. O assunto Geometria Plana é bem vasto, tem muita coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer termo, qualquer assunto, vocês falem com a nossa equipe, tá? Com a gente, que a gente tenta ajudar vocês o máximo possível, porque é um assunto realmente bem vasto, tá bom? Como que vai funcionar aqui o nosso curso? Eu vou disponibilizar para vocês uma apostila, tá? Inclusive eu tô com ela aberta aqui, vamos ver se eu consigo. Essa apostila aqui, eu que escrevi, tá com a minha letra. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, fala comigo, tá? Que eu tento ajudar vocês na questão de entender. Tá bem completinho. Capítulo 3, nessa aula a gente vai ver capítulo 1 e 2. O capítulo 3 vai ficar para outra aula, tá bom? Porque eu achei melhor assim. E tem muitos capítulos para a gente estudar. Então vamos voltar aqui para a ideia do curso. Ler a apostila, assistir às aulas, tirar as dúvidas e fazer os exercícios. Hoje eu já vou estar disponibilizando uma primeira lista de exercícios, tá? Ao longo da semana a gente vai ter outra aula e mais uma lista de exercícios. E eu vou marcar monitoria para tirar dúvida com vocês, tá bom? O livro referência é esse aqui, Matemática Elementar, Geometria Plana, de Oswald Dolce e José Nicolau Pompeu, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nosso curso. No capítulo 1 é noções e proposições primitivas. O que acontece? Essa primeira parte do curso eu considero a parte mais importante que tem, porque é onde a gente define os termos e define algumas noções que mais para frente a gente usa constantemente, tá bom? Então, no âmbito da geometria plana, existe as noções, que são termos que você pode explicar, tá? E existe também noções primitivas ou proposições primitivas que você simplesmente aceita, não tem definição, tá? Isso foi ao decorrer do estudo da matemática dos anos, que foi conhecimento intuitivo mesmo que o pessoal teve, experiência, observação, que moldou a matemática do jeito que ela é hoje, tá? Então são termos que você aceita e você não discute por quê. Então vamos lá. Você tem ponto. O que é um ponto? Galera, um ponto é simplesmente um ponto e uma letra maiúscula associada a esse ponto, tá? Lembrando que o ponto tem que ser feito com letra maiúscula, beleza? Uma reta, ela é o seguinte, tá? É uma reta que é infinito para os dois lados. E um plano é uma figura, tá? É um pedaço de espaço que tem infinitos pontos. E o plano, ele é indicado por letra grega minúscula. Então, por exemplo, esse plano aqui é o alfa. A reta, ela é indicada por letra minúscula latina. Ou seja, se aqui é uma letra maiúscula latina, aqui eu vou botar um azinho minúsculo, beleza? Então a gente tem ponto, reta e plano. Graficamente eu representei para vocês. Vamos passar aqui. Postulado. O que seria um postulado? Postulado ou axioma são termos aceitos sem demonstração. Então, o primeiro postulado que a gente tem para estudar é o postulado da existência, tá bom? Então, na letra A ele fala que numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. E na letra B, num plano, há infinitos pontos. O que quer dizer esse termo infinitos pontos? O termo infinitos pontos é o seguinte: quantas retas a gente queira, quantos pontos a gente queira. Você pode ter 1000, você pode ter 100.000. Quantos pontos a gente queira existe nessa reta. Então uma demonstração seria o seguinte: você tem a reta, certo? E você tem aqui, ó, um ponto A. Nessa reta,
você tem aqui um ponto B nessa reta, você pode ter infinitos pontos nessa reta, ou como fora dela também. Então, por exemplo, eu vou desenhar um ponto aqui fora da reta, um ponto C. Um ponto longe da reta, um ponto D. Beleza? O que são pontos colineares? Pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Então vamos desenhar de novo aqui, ó, uma reta, beleza? Então aqui, ó, deixa eu mudar a cor. O ponto A e o ponto B são pontos colineares, porque eles estão na mesma reta, beleza? Vamos passar aqui. Postulado da determinação de uma reta. Dois pontos distintos determinam uma e somente uma reta que passa por eles. Então é o seguinte, galera. Você vai ter dois pontos. Aqui, ó, um ponto A e um ponto B, certo? E esses dois pontos, existe somente uma reta que passa por eles, tá? Esse é o postulado da existência da reta, beleza? Mas na reta existem infinitos pontos, beleza? Então você pode pegar dois pontos quaisquer e traçar somente uma reta que passa por eles. O postulado do plano diz o seguinte: três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então a gente já sabe o que são pontos colineares. São pontos que estão numa mesma reta. Três pontos não colineares são pontos que, por exemplo, um A aqui, um B aqui, um C aqui. Três pontos, beleza? E esses três pontos determinam um plano que passa por eles. Então, vou desenhar um plano aqui, ó. De qualquer jeito. Isso aqui é um plano, tá? É um plano fechado. Um plano alfa, determinado por esses três pontos. Ah, mas e se eu tiver dois pontos só? Se eu tiver A e B, eu vou conseguir fazer um plano? Não, você não consegue, tá? Você precisa de no mínimo 3 pontos para construir um plano. Não é à toa que a figura plana mais simples que a gente conhece é o qual? É o triângulo, certo? Que tem 3 pontos. Opa! Aqui, ó. O triângulo. O triângulo é formado por 3 pontos. Por exemplo, A, B e C. Beleza? Vamos passar aqui. Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse plano. Como assim? Vou explicar para vocês. Se você tem um plano qualquer aqui, ó. Se você tem um plano aqui, ó, um plano alfa, beleza? Então você tem dois pontos distintos nesse plano. Você tem um ponto A e você tem um ponto B. Dois pontos distintos no plano alfa. Então a reta traçada, né? Lembrando, né, que para existir a reta tem que ter dois pontos. E nesses dois pontos só passa somente uma reta. Então aqui, ó, a reta, por exemplo, AB, ela está contida no plano alfa, porque os pontos A e B também estão contidos no plano alfa. Entenderam? Aí aqui tem algumas noções que a gente tem que saber. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Então, se você ouvir esse termo pontos coplanares, por exemplo, A e B são pontos coplanares, tá? Que pertencem ao mesmo plano alfa. Figura é um conjunto de pontos, tá? Ou seja, numa reta tem infinitos pontos. Se eu for construir um triângulo, que é uma figura, certo? Vai ter infinitos pontos nesse triângulo, beleza? Eu queria desenhar aqui para vocês um triângulo. Ainda estou me acostumando aqui com o aplicativo, mas ao longo das aulas vai ficar mais fluido, tá bom? Então aqui um triângulo, né? Você pode ter infinitos pontos. Esses infinitos pontos, como eu já disse, quantos pontos nós quisermos. Então eu posso deixar aqui nesse triângulo 3 pontos, que é o mínimo para existir um plano, tá? Um ponto A, B e C constrói a figura, que é um triângulo, certo?
Figura plana é uma figura que tem todos os seus pontos no mesmo plano. Então um triângulo é uma figura plana, certo? Por que uma figura plana? Porque aqui, ó, eu posso desenhar um plano alfa, que nesse plano contém os pontos A, B e C, tá? E a figura também está contida nesse mesmo plano. E a geometria plana estuda as figuras planas, beleza? Retas concorrentes têm um único ponto em comum. Então é o seguinte, vamos lá. Retas concorrentes, olha só. Se eu fizer isso aqui e isso aqui, duas retas, eu posso nomear as retas, né? Como eu já falei para vocês no início da aula. A reta você pode nomear com uma letra minúscula. Então, por exemplo, a reta Rzinho e a reta S. A reta R e S se cruzam em um único ponto. Esse ponto eu vou chamar de P. Então a reta R e a reta S, elas são concorrentes no ponto P. Beleza? Então outro exemplo aqui de retas concorrentes, eu vou botar aqui, por exemplo, duas retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que nunca se cruzam. Desenhei mais ou menos aqui duas retas paralelas no olho, tá? Mas retas paralelas é o seguinte: no infinito, lembrando que retas são infinitas, né? Por exemplo, ela continua tanto para cá quanto para cá. As duas são retas. Ou seja, você pode continuar aqui e desenhar a reta. Aí essa aqui também. Retas paralelas são retas que no infinito, ou seja, você continuar desenhando isso aqui infinitamente para todos os dois lados, elas nunca vão se cruzar, certo? Elas sempre vão manter essa mesma distância entre elas. Então isso são, vou escrever aqui, ó, retas paralelas, beleza? Então se eu tenho duas retas paralelas aqui e, por exemplo, eu desenho aqui, eu queria mudar a cor dessa reta, vou botar preto. Tenho duas retas paralelas e eu desenho aqui uma reta concorrente às duas retas paralelas. Eu vou ter o que aqui então? Vamos lá. Ó, eu tenho um ponto aqui em comum e eu tenho outro ponto em comum, certo? Então essa reta em preto, ela é concorrente a essas duas retas paralelas, beleza? Então, por exemplo, elas vão se encontrar aqui no ponto P e no ponto Q, por exemplo, beleza? Esses termos aqui é importante vocês prestarem bastante atenção, lerem a apostila e prestarem atenção com calma mesmo, porque esses termos matemáticos, eles são muito usados, tá bom? Por exemplo, se você estiver falando de geometria com alguma outra pessoa, algum matemático, ou até mesmo se alguém aí quiser seguir uma área de exatas numa faculdade, os professores eles só falam termos matemáticos, tá? Então o intuito dessas primeiras aulas é mostrar para vocês esses termos matemáticos, tá bom? Que mais são usados. Então pontos coplanares, retas concorrentes, tá? O que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, tá? E se ficar alguma dúvida, vocês falem comigo. Esse foi o primeiro capítulo, tá? Um capítulo bem tranquilo, só definido mesmo o que é ponto, reta, plano, alguns termos usados. Bebe uma água, deixa eu ver quanto tempo de aula tem aqui. Como que eu vejo aqui? 14 minutos. Bebe uma água que eu vou continuar agora aqui o capítulo 2, beleza? O capítulo 2 fala de segmento de reta. O que é um segmento de reta? Galera, uma reta ela é infinita para os dois lados, beleza? Ela continua para sempre para os dois lados. Mas um segmento de reta ele é limitado. Tem aqui a definição. Dado dois pontos distintos, a reunião do conjunto desses pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta. Lembra que eu falei que numa reta tem infinitos pontos? Opa, apertei o botão aqui sem querer. O que quer dizer então? Olha só. Dois pontos, um ponto A e um ponto B. Um início e um fim determinam um segmento de reta.
É só isso. E como eu simbolizo esse segmento de reta? Pelo termo inicial, o termo final e uma reta em cima deles, tá? Ou também pode ser assim, ó, AB e uma retinha aqui, também pode ser um segmento de reta. Ou seja, o início e um fim, com infinitos pontos, porque estamos se tratando de uma reta, beleza? É só isso, o segmento de reta. Uma semi-reta possui um início e não possui um fim. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui uma reta aqui, ó. Uma reta, beleza? Onde a gente tem um início A, mas a gente não tem um fim. Olha, não tem um fim. Então, essa aqui é a semi-reta, tá? Não tem muito o que falar mais sobre isso. Segmentos consecutivos. Dois segmentos de reta são consecutivos se e somente se a extremidade de um deles é também a extremidade do outro. Ou seja, vamos lá. Vou desenhar aqui um segmento consecutivo. Ó, você tem... Nossa, fiz besteira aqui. Você tem um ponto A, você tem um ponto B e você tem um ponto C. Olha só, o segmento AB, preste atenção, o segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos, tá? Por quê? Porque o segmento AB, que eu vou pintar aqui em azul, tá? Ele começa no A e termina no B, tá? E o segmento BC, que eu vou pintar aqui de amarelo, ele começa no B e termina no C. Então, o ponto B é esse ponto em comum, tá? A esses dois segmentos. Então eles são consecutivos porque o ponto B termina o segmento AB e começa o segmento BC. Segmentos colineares são segmentos que estão numa mesma reta. Então lembra que pontos colineares são pontos que estão numa mesma reta? Então se eu desenhar um segmento aqui, ó, bem grande, para a gente ter a noção. Agora eu quero mudar de cor para ficar melhor de visualizar. Olha só, se eu pegar um segmento aqui, ó, acho que dá para ver, dá para diferenciar. Vou pegar um vermelho. Olha só, você tem aqui um segmento A, B, C, D, tá bom? Os segmentos AB e B e CD, eles estão numa mesma reta, tá bom? Galera, só para corrigir aqui, esse símbolo ele não é usado para segmento de reta, não, ele é usado para semi-reta, tá? Eu falei errado. Então, se a gente tivesse aqui um ponto B, esse aqui seria a semi-reta AB, onde tem o início e o fim. Segmento de reta é representado dessa forma aqui, ó, AB. Tá, continuando. Segmentos adjacentes não possuem pontos internos em comum. Como assim? Vamos lá. Segmento adjacente. Deixa eu desenhar aqui uma reta. Reta em vermelho. E aqui eu vou desenhar 3 pontos, tá? Ó, o ponto M, o ponto N e o ponto P. Beleza? Nessa reta. O que acontece? O segmento MN e o segmento NP, eles são adjacentes. Por quê? Porque você tem MN aqui e você tem N, eu apertei de novo, e NP. São dois segmentos que não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, eles são segmentos consecutivos e colineares. Por quê? Colineares porque eles estão numa mesma reta, e consecutivos porque N termina o segmento MN e começa o segmento NP. Tá bom? Isso que são segmentos consecutivos, adjacentes. Importante comentar: congruência de segmentos, comparação de segmentos, adição de segmentos e multiplicação por um escalar. Galera, segmento de reta você pode comparar com outro, você pode somar com outro. Por exemplo, se eu falar para vocês que existe um segmento de reta AB que mede 3 centímetros, um segmento de reta CD que mede 3 centímetros, e eu falo que
EF, o segmento EF é o segmento AB, mais o segmento CD, EF vai ser 6, EF é igual a 6 centímetros, tá bom? Eu posso fazer uma adição de segmentos. Como que apagar? Apagar é muito ruim. Eu posso fazer adição de segmentos. Eu posso multiplicar por um escalar. O que seria multiplicar por um escalar? Olha só, eu tenho um segmento de reta aqui, ó, AB. AB mede x, tá? Eu posso multiplicar por 3, 3x. Eu posso multiplicar por 6, 6x, tá bom? Isso que seria multiplicação por um escalar. Mais na frente, na parte de física, vocês vão estudar vetores. E vetores nada mais é do que um segmento de reta, tá bom? Então por isso que é importante a gente definir esses termos agora inicialmente, porque mais para frente vocês vão usar tanto aqui na área de geometria plana quanto na área de física, tá bom? E para terminar, a gente vai estudar agora aqui, ó, ponto médio. O que seria um ponto médio? Olha só, se eu tenho aqui um segmento de reta, AB, tá? Sendo que aqui, bem aqui no meio, eu falo que C é o ponto médio desse segmento. Então C, ele vai dividir o segmento de reta AB exatamente no meio. Ou seja, se eu falo que AB tem 10 centímetros, para cá eu tenho 5 centímetros e para cá eu tenho 5 centímetros, tá? É isso que significa ponto médio. E como a gente simboliza esses termos que são iguais? Na matemática a gente usa um tracinho, tá? Por exemplo, um tracinho cada um quer dizer que eles são iguais. Pode ser também 2 tracinhos, pode ser 3 tracinhos, porque, por exemplo, pode ser que você já tenha usado um tracinho na mesma questão. E para diferenciar outro segmento que também é igual, você usa 2 tracinhos. Entendeu? É isso que eu queria falar para vocês, tá? Esse é o capítulo 1 e 2 inicial das nossas aulas. Leiam a apostila, tá bom? Lá tá mais explicadinho, mais bonitinho, com exemplos. Façam uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês hoje. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? E é isso aí, valeu!